Vamos começando aqui. Pode ser que ele vai tomar uma água e deixe a gente trabalhar. Boa tarde para todo mundo. Vamos, então, direto para o nosso assunto. Hoje nós vamos trabalhar com a aula. As aulas, né? Na verdade, são duas aulas. As aulas 4 e 5, que começam aí na página 126, tá, gente? Essas aulas falam basicamente de ácidos e bases. Ainda vai ter uma aula específica sobre sais mais adiante. E esses conceitos que nós vamos estudar hoje, de ácidos e bases, eles são os conceitos lá do primeiro ano, né? Depois a gente vai ter uma aula que é a próxima sobre conceitos modernos de ácidos e bases, conceito de Bronsted, conceito de Lowry, mas aqui nós vamos revisar basicamente os conceitos de arrênios para ácidos e bases. O que tem de mais importante aqui que a gente vai encontrar em questões? A teoria da dissociação eletrolítica, que deu origem a esse estudo, tá certo? Essa teoria diz que soluções podem conduzir ou não corrente elétrica, e aí as que conduzem a corrente são chamadas eletrolíticas, e essa diferença está basicamente no tipo de partícula que você dissolveu. Se você colocou uma substância como soluto, uma substância iônica, então ela produziu íons positivos e negativos, e esses íons vão permitir a condutibilidade elétrica. Agora, se você usou uma substância covalente, que portanto não vai gerar íons, evidentemente que isso aqui não vai ser um condutor elétrico. Então, essa teoria da dissociação eletrolítica ela é importante, porque ela vai abrir para a gente entender os conceitos de ácido e base do ponto de vista de arrênios, tá, gente? Então, só reforçando aqui, soluções eletrolíticas conduzem a corrente. Eletrólitos são todas as substâncias que originam essas soluções. Eu poderia ampliar aqui dizendo que são substâncias iônicas ou ionizáveis, isso é importante. Se você encontrar uma questão assim, todo eletrólito obrigatoriamente é uma substância iônica? Cuidado, não. Porque existem substâncias que, apesar de não serem iônicas, elas sofrem ionização em contato com a água e passam a ser um eletrólito. É o caso, por exemplo, do ácido clorídrico. O ácido clorídrico é uma substância covalente, não é uma substância iônica. Mas se você misturar o ácido clorídrico com a água, ele vai sofrer ionização, tá certo? E aí ele passa a ser um eletrólito. Então, existem essas nuances que são... lá no primeiro ano a gente não consegue distinguir, mas aqui no terceiro já dá para ver bem direitinho. Soluções não eletrolíticas são as que não conduzem a corrente, obviamente. E os não eletrólitos são as substâncias que originam essas soluções não eletrolíticas. O caso mais conhecido são a sacarose, a glicose, que mesmo dissolvidas em água, não geram partículas condutoras de eletricidade, não geram íons, não sofrem ionização. São não eletrólitos. E uma classificação que vai aparecer depois, especialmente para ácidos e bases, é entre um eletrólito forte e um eletrólito fraco. Por forte, eu entendo um eletrólito que permite a condução de corrente elétrica intensa. Porque aqui existem eletrólitos e eletrólitos. Tem eletrólitos que até permitem a condução de corrente, mas de baixa intensidade. Ou seja, quando a gente faz aquela experiência clássica da lâmpada, a lâmpada acende, mas acende pouco. É um brilho pouco intenso. É fraquinha, como nós chamamos. Então, existem eletrólitos que permitem uma corrente mais intensa e outros que não permitem, que são os eletrólitos
fracos. Basicamente, a diferença é a seguinte: ambos geram íons quando em solução. Só que os eletrólitos fracos, como é o caso do amoníaco, né? O amoníaco é a solução de amônia em água. Ela produz poucos íons. A gente diz que o grau de dissociação é baixo. Como ela produz poucos íons, vai haver pouca intensidade de corrente. Porque a intensidade de corrente ela é proporcional à quantidade de íons. Tranquilo até aí? Tudo bem? Então, a primeira classificação para a gente ir relembrando aos poucos esses conceitos. O que eu falava antes, essa é uma aula lá do primeiro ano, tá, gente? Então, é uma aula que vai ser rápida porque a gente tem só mais conceitos para trabalhar aqui. O que é dissociação iônica ou eletrolítica? É o processo de separação ou formação de íons, quando o composto é dissolvido em um solvente. Então, pode ser que um composto já seja, por natureza, iônico. Nesse caso, quando você dissolve esse composto, os íons apenas se separam. Eles já existiam antes de você preparar a solução. Já outros, como é o caso dos ácidos, eles sofrem ionização depois que você prepara a solução. Eles não eram iônicos, eles eram covalentes. Então, dissociação iônica, tá? É para os compostos que já são iônicos, como é o caso, por exemplo, dos sais. Ionização é quando essa dissociação ocorre depois que você põe o sujeito na água. É o caso do ácido clorídrico. Ele é uma substância covalente, como nós alertávamos, porém ela produz íons quando dissolvida, tá? Porque ela sofre o tal do processo de ionização. Então, a substância HCl, assim como muitos ácidos, não é formada por íons. Mas, curiosamente, quando ela está em presença de água, ela gera íons. Entende? Já os sais, de um modo geral, e as bases, também de um modo geral, já são substâncias iônicas. Então, estaria incorreto dizer que elas sofrem ionização. Elas sofrem dissociação iônica, porque elas já são formadas por íons. Então, é outra pergunta, é outra pegadinha, né? O examinador ele coloca a fórmula, por exemplo, do ácido nítrico, né? Imagina assim. Aí diz que o ácido nítrico sofre dissociação iônica. Está errado. Não sofre, porque o ácido nítrico não é uma substância iônica. Ele poderá sofrer e sofre ionização. Então, guarde essa diferença, que ela é importante também. E aí os exemplos, como eu disse para vocês, são sempre os mesmos, são clássicos, né? Aqui eu tenho sacarose, que é uma substância molecular e que mesmo dissolvida não conduz corrente elétrica, não conduz eletricidade. Então o processo quando eu dissolvo a sacarose em água, nem ocorre dissociação iônica, nem ocorre ionização. Ocorre o quê, professor? Dissociação molecular. As moléculas da água são afastadas umas das outras, né? Tanto é que elas deixam de ser visíveis, porque quando eu enxergo a sacarose, né, o açúcar, é que as moléculas estão juntas, formando agregados. Mas quando eu coloco na água, elas se afastam tanto que eu deixo de vê-las, porque elas naturalmente se tornam muito menores e fora do meu alcance visual. Então, é uma mera dissociação molecular. Já o cloreto de sódio, que é uma substância por natureza iônica, é um sal, condutor de eletricidade quando dissolvido em água, esse rapaz sofre dissociação iônica. Já o amoníaco, a amônia dissolvida em água, que é uma substância molecular, olha só, uma substância molecular, não é uma substância iônica, mas que também conduz corrente elétrica quando dissolvida em água, só conduz corrente elétrica porque sofre a tal da ionização, que é o mesmo caso do ácido clorídrico. Tá bom, gente? Então, são situações que geralmente formam perguntas capciosas, né? Capciosas. Afinal de contas, por que o cloreto de sódio sofre dissociação e o
cloreto de hidrogênio, né? O ácido clorídrico não sofre dissociação e sim ionização. Você vai responder, porque o cloreto de sódio já é uma substância iônica, mesmo antes de colocado em água, já existem íons na sua estrutura, então é uma mera dissociação. Os íons apenas se separam, os positivos e os negativos, porque eles já existiam. Já no cloreto de hidrogênio, no ácido clorídrico e no amoníaco, não havia íons. Os íons se formam na presença da água, por isso a condução de eletricidade em solução aquosa. Né? Quero ver uma diferença interessante que surge daqui. Se eu perguntar o cloreto de sódio fundido, ou seja, o cloreto de sódio a 800 graus, não é misturado com água, ele é condutor de corrente elétrica? O cloreto de sódio fundido, derretido, o que vocês acham? Ele é condutor de corrente elétrica? Uma pausazinha aqui para interagir com vocês. Eu consigo, por exemplo, literalmente derreter o cloreto de sódio, tá certo? Então eu perguntaria assim, ó, cloreto de sódio fundido é condutor de eletricidade? Condutor de corrente elétrica? Sim ou não? Eletricidade. Perdão, faltou L. Eletricidade. E aí, pessoal? E aí, Pedrito? Se eu pegar uma porção de cloreto de sódio, levo para o laboratório, coloco numa estufa, numa búfala, que é um equipamento que permite a temperatura elevar-se bastante, eu elevo essa substância a uma temperatura de 800 graus. Ele literalmente derrete, tá, pessoal? Ele se liquefaz, se torna líquido. Cloreto de sódio líquido. Não é cloreto de sódio misturado com água. O que acontece? Ele passa a ser condutor de eletricidade. Ele passa a ser condutor de eletricidade. Mesmo não estando na presença de água. Por quê? Porque ele é uma substância que já é formada por íons. Percebe? Já, por exemplo, o ácido clorídrico puro, ele não é condutor de eletricidade, porque ele é molecular. Ele só passa a conduzir eletricidade se ele estiver na presença de água. É outra pergunta interessante para você responder. Adiante, nós temos o conceito de grau de ionização. O que é grau de ionização ou de dissociação, professor? É o seguinte, pessoal. Nem sempre a molécula que eu lancei na água, ela se ioniza ou sofre dissociação. Ou a substância iônica sofre dissociação. Então, é possível que eu coloque vários mol de moléculas em presença da água e, por motivos diversos, não sofram ionização ou os íons não se dissociem. Então, surgiu a necessidade de você estabelecer uma grandeza para medir esse grau de dissociação. Essa grandeza relaciona o número de moléculas que foram efetivamente dissociadas ou ionizadas e o número de moléculas dissolvidas. Então, por exemplo, se eu coloco um eletrólito fraco em água, eu percebo que muitas partículas que foram colocadas em água não sofreram ionização nem dissociação, não geraram íons. Se eu coloco um eletrólito forte, por exemplo, sal de cozinha, praticamente todas as partículas que eu coloquei na solução geraram íons. Então, aqui a gente tem um parâmetro mais ou menos assim. Quando esse grau de ionização não passa de 5%, é porque o eletrólito é fraco. Quando esse grau de ionização se aproxima de 100%, né, ele é muito forte. E aí você vai ter um aumento gradativo. Se, por exemplo, o grau de ionização for 50%, significa dizer que metade do que você colocou em água não sofreu ionização, não produziu íons. Então, seria um
um eletrólito moderado, digamos assim. Mas isso é uma avaliação qualitativa, tá? Ela só serve mesmo se você tiver informações precisas. Então, se eu colocar para você, um eletrólito tem grau de dissociação 70%, o outro tem grau de dissociação 20%. Aí você já sabe quem é o mais forte deles. Tá bom, gente? Essa questão de quem é o mais forte, quem é o mais fraco, se resolve de forma bem objetiva. Você precisa saber o grau de dissociação de cada um. De posse desses conceitos, que eu chamo de conceitos preliminares, o Arrhenius, que foi quem primeiro lançou uma teoria sobre ácidos e bases, por isso que ele até hoje é estudado, embora os conceitos dele já tenham sido, de certa forma, atualizados, mas o Arrhenius lançou a seguinte ideia: substâncias que produzam em solução aquosa exclusivamente o cátion H+, são ácidos. Então, repito, uma substância que, quando adicionada à água, produza exclusivamente o cátion H+, é um ácido. Aí vem os exemplos. HCl, ácido acético, sulfúrico, fosfórico, nítrico. Por que essa rapaziada aqui toda é chamada de ácido? Porque todos eles têm essa característica em comum. Se eu misturá-los com a água, formando uma solução, o único íon positivo, o único cátion que eu vou tirar daí, vai ser o cátion H+. Tá bom, gente? Então, o conceito de Arrhenius, me permitam dizer aqui, sem fazer nenhuma crítica, claro, não é um conceito pobre, ele é um conceito limitado. Porque ele diz para mim quem é ácido. Mas ele não diz, e se não for ácido, o que esse cara é? Entende? Se ao invés do cátion H+, eu produzir um outro tipo de cátion, ele não é ácido por isso? Certo? Então é um conceito bem limitante. Certo? Ele é um conceito que não vai me trazer tanta informação quanto eu gostaria de ter. Por isso que existem conceitos mais modernos, como o conceito de Bronsted, como o conceito de Lewis, que nós vamos estudar na próxima semana, que trazem muito mais informações do que simplesmente dizer que a substância produz o cátion H+. Bom, um esquemazinho para você lembrar sempre na resolução dos seus problemas é o seguinte: se eu tiver aqui, por exemplo, uma molécula de água, e essa molécula de água capturar o íon H+, essa estrutura toda se transforma no cátion H3O+, chamado hidrônio ou hidroxônio. Esse rapaz é exatamente o ator principal no caso dos ácidos. Lembre-se que eu coloco a substância que eu quero testar em água. Aí eu posso redefinir o conceito de Arrhenius, se é que eu posso falar assim, da seguinte maneira. Se depois que eu colocar uma substância em água, a água capturar o íon H+, formando o íon H3O+, então a substância que eu lancei em água era ácido. Quer dizer, a substância ácido deve fazer surgir no meio o cátion H+. Beleza, pessoal? Tranquilo? Agora, gente, aqui vai acontecer o seguinte. Existem íons, né, H+, derivados, por exemplo, de um ácido como o ácido nítrico. O ácido nítrico só tem um hidrogênio ionizável. Só tem um hidrogênio que se separa na fórmula. Portanto, o ácido nítrico sofre ionização em uma única etapa. Percebem? Ou seja, o ácido nítrico tem seu hidrogênio capturado pela água de uma vez só. Já o ácido sulfúrico, ele é ionizado em etapas. Cada hidrogênio da fórmula é capturado em uma das etapas. E o ácido fosfórico, por exemplo,
A captura dos seus hidrogênios acontece em 3 etapas. Por que isso aqui é importante? Porque daqui a pouco vai entrar uma classificação, tá? Em monoácido, diácido, triácido. E aí ele vai falar assim, quando o ácido tem apenas um hidrogênio ionizável, ele é mono. Quando ele tem 2, ele é di. Quando ele tem 3, ele é tri. Mera classificação, tá? No final das contas, quase todos os ácidos, tem poucas exceções, perdem todos os seus hidrogênios para a água nesse processo aqui. Certo? E aí, pessoal, vem uma bateria de critérios de classificação que eu não vou ficar repetindo para vocês, porque é muito chata, mas só tem uma que eu considero que é importante, mais do que as outras, naturalmente. Todas são, mas você vai lembrar disso. Essa primeira é muito simples. Se o ácido, na sua fórmula, não tem oxigênio, ele é chamado hidrácido. Se tem, ele é chamado oxiácido. Pode passar adiante. Essa, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, tem sua importância, porque tem 2 casos excepcionalíssimos que você deve lembrar, e eu vou destacar aqui. Por exemplo, os monoácidos com apenas um hidrogênio ionizável são bem tranquilos, né? Geralmente só tem um hidrogênio na fórmula. Mas atenção para esse rapaz aqui, que vai aparecer. Atenção para esse rapaz, porque ele tem 3 hidrogênios na fórmula e ele é um monoácido, é o H3PO2. Então, ele é uma exceção que costuma muito ser perguntada em provas, se ele é um monoácido ou não. E ele é um monoácido por quê, professor? Se ele tem 3 hidrogênios na fórmula, é que dos 3 hidrogênios, apenas um está ligado ao oxigênio. E os hidrogênios ionizáveis são os que estão ligados ao oxigênio na fórmula estrutural. Portanto, pessoal, apesar de 3 hidrogênios na fórmula, somente um é ionizável, portanto, esse rapaz é um monoácido. Ok? Outra exceção importante, quanto aos diácidos, nesse caso, é o H3PO3, que tem 3 hidrogênios na fórmula, mas apenas 2 são ionizáveis. Por isso, ele não é um triácido, ele é um diácido. Exceção feita a esses 2 casos, tá? E ao caso do ácido acético, que apesar de ter 4 hidrogênios na fórmula, também só possui um ligado ao oxigênio, por isso ele é um monoácido. Exceção feita a esses 3 rapazes, o resto é tranquilo. O número de hidrogênios ionizáveis é o mesmo número de hidrogênios que houver na fórmula. Então, os tetrácidos com 4 hidrogênios ionizáveis devem ter 4 hidrogênios na fórmula. Essa é a regra. Aí eu dizia, tem uma classificação que essa é mais técnica. Eu acho que essa é mais relevante para você guardar uma eventual questão do Enem. Tá bom? É quanto à força. Atenção, quanto à força. Quanto à volatilidade, veja, os ácidos voláteis, que são aqueles ácidos que têm bastante facilidade de produzir gases, né? Você tira a tampa do recipiente e ele se forma em gás, se volatiliza, tá certo? Geralmente, vocês vão ver aqui, são os ácidos formados por halogênios. É o fluorídrico, o clorídrico, o bromídrico, o iodídrico, esses 4, e mais o ácido sulfídrico, o cianídrico e o nítrico. Ou seja, halogênios mais enxofre e nitrogênio. Esses são os voláteis. Esses são aqueles que têm facilidade de produzirem gases, de se transformarem em gases quando na forma líquida. Os demais são fixos. É o caso do sulfúrico, do bórico,
tá? Do oxálico e do ácido perclórico. Beleza? Então, essa classificação da volatilidade, geralmente você decora quem é mais volátil do que quem não tem muita dificuldade. Aqui é que está aquela que eu falei que era mais importante. É a classificação quanto à força. Porque existe o critério para os hidrácidos e existe o critério para os oxiácidos. No caso dos hidrácidos, você aprende a regra, tá? E tira ali as exceções. As exceções são os ácidos fortes. O ácido clorídrico, o bromídrico e o iodídrico. Esses três são os ácidos fortes. Ou seja, se você pegar na tabela periódica, os halogênios, cloro, bromo e iodo. Lembra que o flúor, apesar de também ser halogênio, ele é apenas moderado. E aí, pessoal, isso fica fácil, porque se você lembrar quem são os fortes e quem é o moderado, os demais são fracos. Isso eu estou falando dos hidrácidos, os que não têm oxigênio na fórmula. Quanto aos oxiácidos, aí tem a regrinha que você precisa lembrar. A diferença entre o número de oxigênios na fórmula e o número de hidrogênios ionizáveis. Está aqui a pegadinha, ó. Por exemplo, o ácido perclórico tem 4 oxigênios e apenas um hidrogênio. Então, a diferença entre o número de oxigênios e o número de hidrogênios é 3. Isso faz com que ele seja um ácido considerado muito forte. E eu quero lembrar mais uma vez que ácido muito forte significa que vai ter um grau de ionização relativamente alto, tá certo? E que vai ser um bom condutor elétrico quando dissolvido em água, vai sofrer bastante ionização. Se a diferença entre o número de oxigênios e hidrogênios ionizáveis for 2, ele é forte. Se for 1, ele é moderado, tá certo? E se for 0, ele é fraco. Tá bom, gente? E aí você vai lembrar daquelas exceções. Por que que aqui o H3PO3 ele tem 3 hidrogênios e apenas 2 são ionizáveis? Porque apenas 2 estão ligados ao oxigênio. Lembre que o H3PO3 ele é um diácido, com a diferença entre o número de oxigênios e o de hidrogênios ionizáveis é 1. Então é um ácido moderado. Se a diferença for 0, como é o caso do HClO, um hidrogênio e um oxigênio, é um ácido fraco. Então, eu penso que essa parte aqui, ó, é a que você talvez tenha alguma dificuldade de lembrar. Então, grava bem isso aqui, tá bom? No mais, a teoria de Arrhenius não vai muito longe, tá, pessoal? Depois dessas classificações e tal, a teoria de Arrhenius termina, né? Como eu disse para vocês, ela é uma teoria que não é muito expansiva, não diz muito sobre os ácidos. O que é mais importante eu poderia falar para vocês sobre ácidos, né? A nomenclatura. Gente, a nomenclatura é um estudo que, assim, honestamente falando, eu acredito que vai pela prática. Não adianta você decorar uma série de regras para nomenclatura se você não praticar nomenclatura, certo? Não adianta. Então tem as regrinhas aqui que vocês já conhecem, mas também não são regras absolutas, tem exceções. E o melhor que você faz, na verdade, é associar o nome do ácido com a fórmula. Tá? Por exemplo, se é um hidrácido, sempre termina em hídrico. Se é do flúor, fluorídrico. Se é do cloro, clorídrico. Se é do bromo, bromídrico. E assim por diante. Para os oxiácidos, aí talvez você possa usar uma tabela como essa. Tá? Dependendo do átomo central. Então, se o átomo central, no caso aqui, do HClO, é o cloro, tem NOx mais 1, então você poderia usar o prefixo hipo e a terminação, o sufixo oso. Se é de cloro, hipocloroso. Se o prefixo, perdão, se o NOx do átomo central é mais 7, você usaria um prefixo per
e um sufixo ico, se é do cloro, perclórico, né? E assim por diante. Então, são regras que você já conhece, mas que talvez seja melhor você substituir essas regras pelo conhecimento prático. Outra coisa que eu gosto sempre de dizer para o meu aluno de física, de química, é que essas fórmulas geralmente são as mesmas. Então, se você botar no papel 30 ácidos, não cai nada diferente disso nas provas. São esses que sempre caem. Então, se você consegue memorizar e associar o nome à fórmula de 30 ácidos, você não precisa decorar regras para nomenclatura. Certo, gente? Beleza? Aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos deixar as bases para conversarmos sobre ela na próxima aula. Eu quero fazer alguns exercícios de ácido aqui com vocês. Uma tabela interessante que vai servir tanto para o estudo dos ácidos como das bases é essa tabela de ânions, né? E também, claro, a tabela de cátions, para a gente associar o nome, tá certo? Do ácido à fórmula. Então, essa tabela é interessante que você conheça. Não que você decore, mas se você precisar, por exemplo, entender por que o nome desse ácido é nitroso, HNO2, tá certo? Por que ele é nitroso? Aí talvez valha a pena você lembrar que ele é nitroso porque ele vem do ânion nitrito. Então, quando o ânion termina em ito, tem o sufixo ito, o ácido que foi originado por ele tem o sufixo oso. Quando ele tem o sufixo ato, ele gera um ácido de sufixo ico. E quando ele termina em eto, o ácido que ele gera é hídrico. Então, é uma associação também interessante de fazer. Muito bem. Aqui você vai ter alguns exercícios de fixação que vão trabalhar essa classificação, né? Vamos ver aqui, por exemplo, alguns exemplos enquanto o tempo nos permitir. Eu tenho aqui 3 oxiácidos e eu quero saber qual o mais forte deles. Ó, gente, qual é o critério? É a diferença entre o número de oxigênios e o número de hidrogênios ionizáveis. No caso, por exemplo, do ácido perclórico, HClO4, essa diferença é 3, porque eu tenho 4 oxigênios e apenas um hidrogênio. Diferença 3 significa que o ácido perclórico, o HClO4, é muito forte. Muito forte. Já no ácido sulfúrico, a diferença é 2. 4 oxigênios e apenas 2 hidrogênios. Então, é um ácido moderado. Né? Você lembra? 2 é moderado. E no caso do ácido cloroso, HClO, ácido cloroso, eu tenho diferença 0, porque tem um oxigênio e um hidrogênio. Então, ele é um ácido fraco. Como ele pede a ordem decrescente de força, então o mais forte é o HClO4, depois vem o H2SO4, depois vem o HClO, alternativa B. Ah, professor, essas questões são fáceis, né? São muito fáceis, não tem cálculo, tá? Decorre mais dessa memorização de tudo isso que nós falamos e mais um pouco. Mas que é fácil A questão 2 se refere ao suco gástrico. E aqui você não teria que fazer muita coisa. Tem uma dica aqui. O ânion do ácido produzido no estômago corresponde ao elemento químico cloro. Então, essa dica foi fatal, ainda que você não soubesse que o suco gástrico é a base de ácido clorídrico, né? Mas aqui ele dá a dica. Ó. O ânion do ácido produzido no estômago corresponde ao elemento químico pertencente ao grupo 17, que é o terceiro período, que é o cloro. Então, é o ácido clorídrico e a letra C. Simples demais também. Aqui, a personagem da tirinha diz que tem a fórmula na ponta da língua
E aí a outra diz assim, pois cospe que é ácido sulfúrico. Aí ele pergunta, qual a propriedade do ácido sulfúrico que seria prejudicial? Bom, gente, o ácido sulfúrico, a exemplo da maioria dos ácidos, é corrosivo, tá? Ele não é venenoso, ele não é amargo, necessariamente, e ele não é cáustico. Cáusticos são as bases. Ele é corrosivo, é uma propriedade química dos ácidos, tá certo? Que também pertencem a algumas bases. Então, aqui é a letra D. Continuando ainda no tema ácidos, dos ácidos a seguir, qual é o mais fraco? Ora, gente, entre os hidrácidos, nós vimos que o ácido iodídrico e o clorídrico são fortes. E entre os oxiácidos, o mais fraco dos três é o ácido bórico, cuja diferença entre o número de oxigênios e de hidrogênios é zero. Então, você marcaria a letra E com simplicidade. E para terminar, mas não menos importante, qual o ácido dentre esses que é classificado como oxiácido, diácido e formado por átomos de 3 elementos químicos, ou seja, ternário. Então, por exemplo, o H2S, ele é hidrácido, nós queremos um oxiácido. O HCN também, então A e C fora. O H4P2O7, nós também vimos isso, ele é um tetrácido, ele tem 4 hidrogênios ionizáveis. Nós queremos um diácido. O HNO3 é um monoácido. Então, por eliminação, resposta D. O H2SO3, que é o ácido sulfuroso, é um diácido, é um oxiácido e é formado por 3 elementos, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Portanto, é um ácido ternário. Gente, é isso. Questões de ácidos são relativamente simples, só temos que lembrar dessas particularidades, tá bom? Tive uma pequena plateia hoje, mas uma plateia qualificada, tá certo, gente? O nosso propósito não é quantidade, é qualidade. Eu quero parabenizar o Pedro Ítalo, o Gabriel dos Santos, a Maria Eduarda, a Mailane, a Milena, o Guilherme, que estiveram aqui o tempo todo, tá bom, gente? É uma aula mais chatinha, porque é muito conceitual, eu falei demais da conta, mas eu espero que sirva de estímulo para que vocês também percebam que até sozinhos, se vocês baterem o olho aí nesse conteúdo, vocês vão conseguir tirar alguma dificuldade. Bacana? Estudem sobre as bases, para não ficar ainda mais chato, eu falei só sobre ácidos. Estudem sobre as bases, que na próxima semana a gente termina de falar dessas duas entidades e já faz o gancho para os conceitos modernos de ácido e base, tá bom? Então aí vocês dêem uma olhada nas questões, na teoria, porque na próxima semana eu vou falar dos conceitos modernos. Aí eu aproveito e falo sobre bases do ponto de vista de Arrhenius também. Combinado? Ok, Pedro Ito? Ok, Gabriel? Ok, professor. Valeu, gente. A aula foi chata, foi muita conversa, muita informação. Me dê um feedback aí. Muita teoria, né? Aí Pois complica um pouco para a gente. Sei. É muita teoria, realmente é muita teoria. É mais leitura, que eu recomendo que você faça uma leitura e aí que você faça alguns exercícios só para gravar. Porque, como eu disse, é uma aula do primeiro ano, infelizmente a gente tem que revisar para entender melhor os conceitos modernos que virão a seguir. A próxima aula sobre conceitos modernos é bem mais interessante e aí sim vocês podem ter mais alguma dificuldade. Valeu, pessoal. Bom final de semana, então. Nos encontraremos na quinta-feira próxima, dia 16. Até lá.